E aí nós entramos no terceiro ponto dessa mensagem. Quando Jonas ouve essa ordem de Deus, Jonas decide fugir. Ou melhor, ele decide tentar fugir, porque ele não vai conseguir. E aqui está o versículo 3. Vamos lá. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Perceba, Deus mandou Jonas ir para Nínive. Deus mandou Jonas ir para... E ele foi para Tarsis. Ele foi para Tarsis. Aquele mapa que eu mandei para os irmãos vai mostrar, se você perceber, depois eu vou mandar outro, que tem Israel, um pouco acima tem Nínive, cerca de 800 a 1000 quilômetros. E Tarsis era lá do outro lado, cerca de 4.000 quilômetros. Por que Jonas decidiu ir para Tarsis? É porque Tarsis ficava do lado oposto. Nínive estava aqui, Tarsis estava lá. Tarsis naquela época era considerado o final do mundo, amado. Quando alguém falava assim, vou para Tarsis, é porque está indo para o final do mundo. É o lugar mais longe que tinha. Vale lembrar que Tarsis ficava lá na Espanha. Mais um pouquinho ele chegava no oceano. E para eles naquela época não tinha ainda a América Latina. Então aquele lugar ali era literalmente o final do mundo. Jonas falou o quê? Eu não quero cumprir essa ordem do Senhor. Então eu vou para o lugar mais longe que existe. Eu vou para Tarsis. Eu vou fugir. Eu vou me distanciar. E a pergunta que nós fazemos é: por que Jonas tentou fugir de diante da face do Senhor? E aqui nós começamos a mensagem nessa manhã. Porque muitas pessoas vão dizer que Jonas ele tenta fugir porque ele estava com medo. Alguns vão falar Jonas, o profeta fujão, o profeta medroso. Só que eu vou te mostrar que Jonas não fugiu por medo. Foi outro motivo. Vamos comigo. Livro de Jonas, capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Agora olha o motivo. Pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longâmino e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Nós vamos ver mais à frente que quando Jonas chega e prega em Nínive, a mensagem que Deus mandou dizer para eles era: olha, Deus vai destruir essa cidade, porque a maldade de vocês chegou até as narinas de Deus, deu o limite. E quando Jonas prega esta mensagem, o povo daquela cidade se converte. E quando Jonas vê que ele se converte, ao invés de ele ficar feliz, o sonho de todo pregador, pregar e as pessoas receberem a mensagem, não, ele fica revoltado. Ele fala: está vendo aí, Deus? Eu já sabia. Eu sabia que eu ia pregar e esse povo ia se arrepender. E aí o Senhor, como é um Deus bom, benigno, misericordioso, o Senhor não ia mais destruir eles. Era isso que Jonas não queria. Jonas não queria que Nínive fosse salva. Aí pergunta, por quê? Pergunta, por quê? Simples, amado. Porque Jonas sabia que os ninivitas, em algum momento, iriam vir contra Israel. E foi isso que aconteceu. Alguns anos depois, os assírios foram contra o reino do norte e destruíram o reino do norte. Mas isso daí não foi culpa de Jonas. Essa destruição foi um juízo de Deus por culpa dos pecados de Israel. Mas a questão de Jonas era essa: se Deus perdoar esse povo, eles vão se reerguer, e em algum momento eles vão vir contra Israel, e eu não quero isso. Então Jonas aqui, ele entrou numa crise de justiça. A ordem que Deus deu para Jonas, na ótica de Jonas, não parecia certa. Na ótica de Jonas, parecia errado. Ele falou: não, isso daí é injusto, eu não concordo com isso. E aí é por isso que ele foge. E agora eu quero aplicar para nós, amados. Jonas, ele foge da presença do Senhor, porque Deus manda ele fazer algo e ele não queria fazer, ele tinha os motivos dele, que, diga-se de passagem, para aquele contexto, tinha até um pingo de razão.
Se Jonas chegasse para qualquer pessoa lá em Israel e falasse: olha, Deus mandou profetizar lá em Nínive, e eu sei que ele vai acabar perdoando aquele povo, qualquer israelita ia falar: não vai não, aquele povo lá é ruim. Na ótica humana, Jonas até tinha algum pingo de razão, mas Deus não trabalha com a ótica humana, Deus faz conforme Ele quer. A questão é que Jonas tinha as razões dele, e é por isso que agora ele foge da presença de Deus. Agora eu trago para nós, talvez os meus motivos e os seus motivos são outros. Quantas pessoas que fogem da presença de Deus por outros motivos? Quantos que, quando eu falo fugir da presença de Deus, eu estou falando de se afastar de Deus. Porque se você for lá no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, diz assim: e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Veja, ele não fugiu de Nínive, ele foge diante de Deus. Fugir de diante da face do Senhor é quando nós começamos deliberadamente se afastar de Deus. E se afastar de Deus, muitas vezes a gente pode usar vários argumentos. Eu estou me afastando porque alguém me chateou. Eu estou me afastando porque eu tive uma decepção. Eu estou me afastando porque eu estou meio depressivo. Eu estou me afastando porque eu estou numa dificuldade financeira. Eu estou me afastando por causa disso, por causa daquilo. Mas eu quero te dizer, nenhuma justificativa é justa para alguém se afastar de Deus. Jonas tinha os argumentos dele, mas não eram válidos. Jonas tinha as razões dele, mas não eram válidas. E aí sabe o que é interessante, amados? Que Jonas, ele decide fugir de diante da face do Senhor. Agora preste muita atenção, veja comigo Jonas capítulo 1. Preste atenção, porque a Bíblia ela é tremenda. Versículo 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E o que está escrito aí, amados? O que está escrito aí em seguida? Muito bem, fala mais uma vez. E descendo a Jope, achou um navio para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e o que está escrito aí, amados? E desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Agora lá no versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava a cada um seu Deus, e lançaram no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e deitou e dormia um profundo sono. Repare, irmão, a partir do momento que Jonas decidiu se afastar de Deus, ele só começou a descer. Primeiro, ele desceu a Jope. Depois, ele desceu para o navio. Por fim, ele desceu no porão do navio. E por último, ele desceu para dentro do ventre do peixe. E se Deus não tivesse livrado ele, só Deus sabe para onde ele ia descer. O descer aqui, amado, simboliza o nosso afastamento de Deus. O descer aqui simboliza quando a pessoa vai se lambuzando cada vez mais no mundo. Preste muita atenção. Porque quando a pessoa começa a se afastar de Deus, quando a pessoa começa a relevar o pecado, quando a pessoa começa a colocar as coisas de Deus em segundo plano, quando a pessoa começa a dizer aquela frase assim: não tem nada a ver, isso daqui não significa nada, ela vai descendo cada vez mais, ela vai se afastando cada vez mais, e quanto mais ela vai descendo, mais difícil vai sendo dela voltar, mais difícil vai sendo dela se reerguer. E se Deus não livrar, e se a pessoa não despertar, ela pode morrer e descer para o inferno. Mas nesta manhã Deus está falando com você, Deus está falando comigo, para que nós abramos os nossos olhos, para que se você está descendo, se você está se afastando cada vez mais, Deus está te dizendo nesta manhã: abra os teus olhos, levanta-te e volte para a direção de Deus. Jonas começou a descer, e agora o interessante é que ele chega em Jope, e ele decide ir para Tarsis. Ele decide fugir diante da face do Senhor. Mas olha como isso não faz nenhum sentido, amado.
Porque Jonas sabia que o Deus que ele servia era o Deus que criou os céus e a terra. Veja comigo, aí em Jonas capítulo 1, versículo 9. Jonas, olha só o que Jonas disse lá na frente. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu e o Deus que fez o mar e a terra seca. Jonas sabia que o Deus dele é o Deus que fez os céus e a terra. E se Deus fez os céus e a terra, você acha que Deus não tem poder de encontrar a Jonas aonde ele for? É óbvio que sim. Jonas sabia disso. Jonas sabia que ninguém consegue se esconder diante da face do Senhor. Mas sabe por que Jonas foge? Agora eu quero que você preste muita atenção. Sabe por que Jonas ele decide fugir? Mesmo que isso não tinha nenhum sentido racional. É porque essa é uma atitude emocional de Jonas. É uma reação emocional. Quando a pessoa enfrenta uma crise, um momento de dificuldade, se ele não pedir graça a Deus, discernimento a Deus, a pessoa toma uma decisão emocional. E quando você toma uma decisão emocional, quase sempre você vai errar. Quase sempre você vai para o caminho errado, para a direção errada. Jonas, ele decide fugir, porque essa é uma decisão emocional de Jonas. E quantas vezes que na nossa vida é assim? Nós tomamos decisões que não tem nenhum sentido racional, mas é porque nós nos deixamos levar pelas emoções, por uma mágoa, por uma frustração, por uma decepção que a gente teve lá atrás. Eu estava vendo essa semana, o rapaz tem um canal no YouTube, e ele contando no canal dele, que ele tem a seguinte filosofia de vida: ele vai mais gastar do que ele vai produzir. Ele fala: eu gasto mais do que eu ganho, e esse é meu estilo de vida. Ele disse que ele já tinha mais de 500 mil reais em dívida, misturando cartão de créditos e financiamentos que ele fez. Na garagem dele tem 4 carros na garagem. Ele mora numa casona também, de condomínio fechado, uma mansão que é alugada. E ele sempre ganhou bem, acima de 10 mil reais. Mesmo assim ele está sempre endividado. E aí eu achei interessante. Falei: por que será que ele é assim? E aí depois eu vi um vídeo dele explicando que ele viu a vida inteira o pai dele ser aquele homem, um tipo de homem que economizava cada centavo. O pai dele era aquele tipo de homem que você falava assim: pai, vamos comer uma pizza? Ele: não. O dinheiro da pizza é o dinheiro de eu comprar tijolo para a nossa casa ali. Pai, vamos fazer uma viagem? Vamos. Não. O dinheiro da viagem é o dinheiro de eu comprar o cimento ali para a gente fazer a casa. Ô pai, vamos. Não. E o que aconteceu? Que o pai dele, quando tinha cerca de 50 e poucos anos de idade, teve um AVC. Um problema de saúde, não me lembro se foi AVC. Mas o resumo da história é que o pai dele ficou os últimos 8 anos da vida dele na cama. Inválido. E ele, ao ver a situação do pai, aquilo marcou ele de tal maneira que ele falou: está vendo aí? Ó, meu pai trabalhou a vida inteira e o pagamento que ele teve foi esse. Ficar ao final da sua vida numa cama. Ele economizou tanto, ele deixou de desfrutar de tantas coisas, e o pagamento que ele teve foi esse. Então agora eu vou fazer o oposto dele, eu vou desfrutar de tudo e não estou nem aí para amanhã. É óbvio que ele está totalmente errado. É óbvio que é perfeitamente possível você desfrutar da vida, economizando e ao mesmo tempo desfrutando das coisas. É só ter um pouquinho de equilíbrio. Mas ele foi para o extremo. Talvez o pai dele estava no outro extremo, de ser economista demais, mas aí ele pegou, foi para o outro extremo, de ser gastador demais. Então talvez, e ele mesmo está falando que ele está aprendendo a equilibrar, e eu falei: que bom que ele está aprendendo. Mas por que eu falei esse exemplo? Porque ele, quem olhasse para esse rapaz ia falar: por que ele é assim tão consumista? Mas é porque algo aconteceu com ele lá atrás, e ele não soube lidar com aquilo. Então, irmão, olhe para cá, preste atenção. Quantas vezes que a gente também faz isso? Que às vezes aconteceu algo na nossa vida, uma frustração, um trauma, e a gente não aprende a lidar com aquilo, não resolve aquilo,
E aquele trauma, quando não é resolvido, ele faz com que a gente se comporte de uma determinada forma, tome determinadas decisões. Então é por isso que Jonas, ele decide fugir, porque ele enfrentou uma crise, e ao invés de ele lidar com aquela crise, ele decide fugir da crise. Mas você não consegue fugir da crise, você não consegue fugir do problema, o problema tem que ser enfrentado. Então nesta manhã, preste muita atenção, seja lá o que você esteja enfrentando, não queira fugir do problema, peça graça para Deus e Ele vai te ajudar a resolver o problema. Jonas tentou fugir do problema, e o que ele arrumou foi mais problemas ainda. Então nós temos que pedir para Deus nos dar graça. O interessante é que quando Jonas chega em Jope, sabe o que tinha lá, irmãos? O que tinha lá em Jope? O navio. E o navio ia para onde? Para Tarsis. Agora preste muita atenção. Sempre quando alguém quer se afastar de Deus, o inimigo vai preparar um barco. Olhe para cá. Sempre quando você decidir negligenciar a vontade de Deus, o nosso inimigo vai ajudar você. Como assim? Vou repetir. Sempre quando alguém decide se afastar de Deus, negligenciar a vontade de Deus, o inimigo fala: pode deixar que eu vou te ajudar. Quando Jonas chega lá em Jope, o que tem lá? O navio para Tarsis. E talvez Jonas até pensou: está vendo aí, é de Deus. Eu estou querendo ir para lá mesmo. Mas não era de Deus coisa nenhuma, irmão. Era o inimigo ajudando ele. Oh, irmão, agora isso daqui é forte, amados. Quantas pessoas que às vezes no momento de dificuldade, o inimigo vem e prepara um barco para Tarsis. Ele vem e prepara uma oportunidade. Ele coloca determinadas amizades. Ele coloca determinados relacionamentos. Ele prepara determinadas oportunidades. A pessoa fala assim: olha, parece até que é de Deus. Toma cuidado, pode ser um barco para Tarsis. Pode ser o inimigo facilitando o caminho para você se afastar de Deus. Então nós temos que ter discernimento. O barco estava preparado, um barco para Tarsis. O inimigo sempre vai ter uma porta aberta para aquele que quer se afastar de Deus. Quantas vezes que eu já vi pessoas que já está fraca na fé, e aí bem no momento de fraqueza dela, ela conhece determinadas pessoas. Essas amizades vieram no momento certo. Será? Eu estava com tanta tristeza e surgiram uns amigos aqui no momento certo. Mas esses amigos estão levando ele para a balada, estão levando ele para a gandaia, estão levando ele para a bagunça. Aí eu te pergunto: será que não é um barco para Tarsis? Eu estava numa fragilidade emocional e apareceu aqui um rapaz, para ser meu namorado. Ele é um rapaz tão bom, ele não serve a Deus, mas é um rapaz tão bom. Cuidado, pode ser um barco para Tarsis. Cuidado com as oportunidades que surgem. Eu quero te dizer que o caminho para Tarsis sempre é um caminho mais longo. O caminho para Nínive é um caminho mais curto. Quando você decide ir para o caminho inverso, você vai remar, vai remar, vai remar e não vai chegar a lugar nenhum. Mas quando você se posiciona e vai para a direção de Deus, não quer dizer que o caminho vai ser fácil, mas você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Então é por isso que nós temos que nos posicionar.